Tá tanto tempo sem se ver. Deixa eu alterar o layout. Só consigo ver o Thiago, não tem jeito. Vocês podiam abrir a cana, né? Oi, Luísa. Consegue ver o quadro? É que não tá focando a imagem, daí fica tipo meio borrado. Não dá pra ler. Tá bom, né? Mas é mais para eu me organizar, isso tá no livro de vocês. Eu acho que tá um pouco distante, né? Duda. Vou só ver se eu acho a caneta, peraí. Eu coloquei. Achei. Estava na cozinha. Vamos lá. Vocês viram que eu mandei o link do Classroom ontem à noite. Vou pedir para que todos entrem. É importante que todos façam a inscrição. Eu acho que é a inscrição que fala. Lá, porque vou começar a fazer avaliações, tá? E são por ali. E é bem prático. Depois que a gente pega o jeito, o Classroom já corrige, já dá nota, na hora você já fica sabendo como é que vocês foram. O único cuidado que tem que ter é na hora de colocar a alternativa, coloca só quando tiver certeza. É essa. Porque não dá de mudar. Tá? E ele faz a correção automaticamente. E o bom é que ele embaralha. Não vai igual para cada aluno. Né? Então, são alternativas diferentes. E é um jeito de avaliar vocês, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar à distância ainda. Né? Bom dia, Camila. Tudo bom? A gente começou a falar na aula passada sobre a Revolução de 30. Lembram? Em 30 teria eleições, 29, na verdade, teria eleições, mas São Paulo, Washington Luiz indicou um outro paulista, Getúlio Vargas, inconformado com a derrota, e teve o assassinato do João Pessoa, que alimentou a oposição ao Washington Luiz, fez com que os militares dessem um golpe, só que entregaram o poder para um civil. Getúlio Vargas foi o candidato derrotado nas eleições de 29. E o Júlio Prestes nem chegou a assumir. O golpe foi dado em Washington Luiz. Isso é bem pegadinha de prova, hein? Colocar que o golpe foi dado em Júlio Prestes, porque o Júlio Prestes venceu as eleições. Né? Mas não, foi dado sobre o Washington Luiz. O presidente que foi deposto, que foi tirado do poder, foi o Washington Luiz, por um grupo de militares mineiros. O Getúlio nem tinha chego ainda ao Rio de Janeiro, os mineiros já tinham chego, tomaram o poder e entregaram para Getúlio Vargas. E a gente começou a falar sobre esse primeiro período, que é de 30 até 34. A gente chama esse primeiro período de governo provisório. Deixa eu aproximar mais aqui. De governo provisório, porque não tem Constituição. Tá? Como o Getúlio Vargas tomou o poder, a Constituição foi engavetada, ele governava sem uma Constituição, por isso governo provisório, até que se faça uma Constituição e que legalmente se eleja um presidente, Getúlio fica governando. É uma tomada de poder com outro nome, né, gente? É um governo provisório. O que acontece nesse período? Óbvio que teve uma reação de São Paulo, que foi tirado do poder, não aceita, vai se organizar e vai fazer uma revolução chamada Revolução Constitucionalista. Tem esse palavrão, assim, essa palavra comprida. Constitucionalista. O que os paulistas queriam? A Constituição. Que a Constituição fosse seguida e que o presidente que foi eleito legalmente assumisse o poder, o Júlio Prestes. Não era isso que os paulistas queriam na Revolução Constitucionalista. Tá? Essa revolução foi abafada, não foi à frente, né? O Getúlio Vargas abafou essa revolução, mas vai fazer uma Constituição. Em seguida, em 34, tem uma Constituição. Mas antes de a gente chegar na Constituição, ainda no governo provisório, o Getúlio Vargas, meio que para resolver a questão do café, né, vai criar como se fosse um ministério do café, um convênio do café,
em que o governo comprava o café, continuava comprando o café, e queimando esse café para evitar a quebra dos cafeicultores, mas, ao mesmo tempo, Getúlio Vargas vai investir na parte de industrialização do Brasil, e a gente já viu, inclusive, que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial vão ajudar nisso, né? A Segunda Guerra Mundial acontece bem aqui, ó, durante o governo do Vargas, em 39 até 45, é a Segunda Guerra Mundial. O Vargas estava governando o Brasil. A guerra ajudou o Brasil a se industrializar. Tem um lado bom, né? Eu sei que dá para dizer, um lado bom da guerra, mas do ponto de vista da industrialização do Brasil, a guerra ajudou, porque os países que vendiam para o Brasil não vendem mais, o Brasil é obrigado a produzir, e como não vem a produção de fora, as pessoas passam a comprar a produção interna. E essas indústrias brasileiras crescem, porque não tem a competição com o produto que vinha de fora, que era mais barato, né? Da Inglaterra, por exemplo, que produzia muito mais tempo. Então, as pessoas são obrigadas a comprar a produção interna, e isso faz com que a indústria nacional cresça. Isso gera emprego para o operariado brasileiro. E essa era uma das promessas do Getúlio Vargas. Lembra que o Getúlio Vargas, na eleição de 29, um dos grupos que defendia o Getúlio Vargas eram os operários, porque o Getúlio Vargas prometeu fazer leis trabalhistas que não existiam no Brasil, né? E também urbanizar o Brasil, né? Industrializar o Brasil. Por isso que Getúlio tinha o apoio de uma parte da burguesia brasileira, e dos militares também, né? Dos militares, dos trabalhadores, dos operários, uma parte da burguesia apoiou Getúlio na eleição, que ele não venceu, mas tomou o poder. E nesse período de governo provisório, então, ele vai tentar resolver a questão econômica do café, criando o Conselho do Café. O Conselho do Café, que ficou responsável em pensar um jeito de a cafeicultura não quebrar, mas, ao mesmo tempo, investir numa policultura. Isso é uma coisa interessante. Ó. O Brasil deixa de ser um país monocultor, que investe em uma cultura só, o café, e passa a pensar numa policultura. O governo tem uma ação que investe na policultura para evitar que o Brasil ficasse preso a uma cultura só, e se essa cultura quebra, o país quebra também. É tanto que nós hoje nós temos uma herança policultora. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de soja, de laranja, de milho, de cana, de vários produtos aí por conta disso, por ter investido em algum momento na história uma policultura. Foi o Vargas que fez isso, nesse período do governo provisório. Tá? Que o que tem de mais marcante é a Revolução Constitucionalista e a implantação de uma ditadura, porque ele governa sem Constituição. Mas, em 34, é aprovada uma Constituição. Foi homologada, foi aprovada pelo Congresso uma Constituição brasileira, que é a segunda Constituição da República. A primeira Constituição da República é de 1891, aquela do Deodoro da Fonseca, que nós já estudamos. Agora, a segunda Constituição do Brasil, da República, tá? Brasileira. É a terceira do Brasil, porque tem a da monarquia. Mas essa é a segunda da República. E o que tem de novo nessa Constituição? Por que ela é tão importante para o Brasil e muito falada hoje em dia, tá? Muito discutida hoje em dia. Primeiro, o voto secreto. Lembra que o voto secreto foi uma das promessas do Vargas durante as eleições. O Vargas prometia, Lins, se não for perguntar, tem que fechar o microfone. Obrigado. Vocês podem interromper, tá, gente, para perguntar. Então, uma das promessas do Vargas foi o voto secreto, para evitar o coronelismo, para evitar o controle do voto que acontecia durante a República do Café com Leite. Tá? O voto secreto foi um ganho. Óbvio que sempre tem uma estratégia de tentar controlar o voto das pessoas, né? Até hoje tem. Mas é uma garantia por lei, o voto é secreto. Tanto que hoje em dia não pode tirar foto, não pode entrar criança junto, né? Para evitar que tenha algum controle na hora do voto. O voto feminino é aprovado a participação das mulheres. As mulheres só aqui, em 1934, as mulheres passam a ser cidadãs brasileiras, elas não eram consideradas cidadãs,
né? A partir do momento que elas passam a votar, ter o direito do voto, elas são consideradas cidadãs. Então, elas entram na Constituição como cidadãs. Uma coisa interessante que é o ensino primário obrigatório, olha que legal. Pela primeira vez no Brasil, isso só em 1934, o governo é obrigado a criar escolas primárias. O que é uma escola primária, André? Seria hoje até o 5º ano. Tá? É um ensino obrigatório. Todos têm que ter até o 5º ano. Se vocês pegarem as pessoas mais velhas, bem mais velhas, vocês vão ver que elas só estudaram até o 5º ano. É raro aqueles que passavam do 5º ano. A minha mãe, por exemplo, só estudou até o 5º ano. As pessoas mais velhas geralmente só chegavam até aqui. E era uma obrigação do governo. Hoje não, né? Hoje é uma obrigação do governo até o ensino médio. E daí depois a universidade que eles estão tentando, inclusive, tirar. E aqui tem uma coisa que é bem importante. Agora aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Isso aqui é fácil de a gente decorar. Voto secreto, voto feminino e ensino primário. Aqui é mais difícil de entender. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Nacionalização dos recursos naturais. Foi aprovado na Constituição de 1934 a nacionalização de recursos naturais. O que é isso? É assim, que o Estado, o governo, o presidente, vai criar uma empresa que vai administrar a geração de energia hidrelétrica. As termoelétricas vão ser do governo. As usinas de ferro vão ser do governo. Tudo aquilo que é recurso natural do Brasil, água, minérios, de modo geral, carvão, tudo que é recurso natural vai ser nacionalizado, vai ser do governo, explorado por empresas do governo, tipo Petrobras hoje em dia. A Petrobras é essencialmente uma empresa do governo. Ainda que hoje ela tenha outros donos, outros acionistas, o maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro. Independe do presidente, tá? Se é o Bolsonaro, se era a Dilma, se era o Lula, o FHC, é do governo. É nossa. É uma empresa do povo. E o Vargas nacionalizou esses recursos naturais e começou a criar empresas para explorar isso, empresas do governo, para explorar o ferro, para explorar o alumínio, para explorar o cimento, para explorar a água, o carvão. Isso virou um problema, porque daí as potências internacionais que queriam vir explorar isso aqui no Brasil não gostaram dessa história. Os Estados Unidos, por exemplo, brigou com o Brasil nessa época, porque as empresas norte-americanas queriam vir explorar esses recursos naturais, como elas fazem com qualquer país do mundo. Eles vão lá, exploram ouro, exploram carvão, exploram ferro, enxofre, seja lá o que for, minério que for, tiram as riquezas todas daqueles países, e o Vargas, para impedir isso, para impedir essa exploração internacional, nacionalizou os recursos naturais. Por que eu falo que isso é importante? Porque algumas pessoas consideram Vargas um comunista por causa disso. Isso é parecido com o comunismo, não é? O comunismo nacionalizava tudo. Mas o Vargas não é um comunista. Absolutamente ele não é comunista. Registrem essa informação. Ainda que ele faça direitos trabalhistas, ainda que ele nacionalize recurso natural, ele não é um comunista. Por quê, André? Porque o Vargas não é contra a propriedade privada. Continua tendo indústria de tecido privada, indústria de calçado privado. As indústrias continuavam sendo privadas. O Vargas não era contra, inclusive ele estimulou isso. Tinha projetos do governo que estimulavam as empresas privadas. Comércio privado, tudo isso era estimulado pelo governo, porque gera imposto. O que o Vargas fez foi nacionalizar recurso natural. Isso desagradou as potências internacionais, mas também desagradou uma parte da burguesia brasileira, que queria poder explorar isso e não podia. Então, o carvão aqui de Tubarão, em Santa Catarina, ou as hidrelétricas que foram construídas, as siderúrgicas que foram construídas,
todas eram do governo, do Vargas, porque ele nacionalizou. Então, Vargas, ele não é nem um neoliberal, olha lá, tipo Bolsonaro, que quer privatizar tudo, vender essas empresas todas, deixar os Estados Unidos explorar o petróleo, ou, sei lá, a França, ou a Inglaterra. Bolsonaro é um liberal do ponto de vista ideológico, não estou nem aqui questionando, estou falando que ele é, porque ele é de fato ele é. Um liberal vende tudo. A ideia de um liberal é um Estado mínimo. O Estado mínimo é o governo não interfere nada disso. Deixa que a iniciativa privada explore. O governo vai ganhar através de impostos, a parte dele. Isso é um liberal. Um comunista, o governo é dono de tudo, não tem empresa privada, é tudo do governo. Qualquer indústria, tudo é nacionalizado, qualquer banco, tudo é nacionalizado. Ou estatizado, tanto faz. O Vargas está no meio. Tá? Ele não é nem um liberal, porque ele não permite a entrada de potências estrangeiras para cá, explorar os nossos recursos naturais. Mas também ele não é um comunista, ele é um nacionalista. Tá? Ele defende os recursos naturais, que a riqueza gerada no Brasil ficasse no Brasil. Então, cuidem com isso, porque alguns autores colocam ele como comunista, os liberais chamam ele de comunista, os comunistas chamam ele de um liberal disfarçado, mas ele é um nacionalista, ele defende os recursos naturais. Isso foi garantido por lei. Esses recursos naturais eram do governo. O que a gente vê nos últimos anos? A gente vê usar uma palavra que não existe, um desfazimento da ideia do Vargas, com a privatização. Já foi privatizada, as hidrelétricas já foram privatizadas, as siderúrgicas, a Vale do Rio Doce foi privatizada, foi vendida. E quem comprou foram, de modo geral, empresas de fora do Brasil. Qual é o problema disso, né? Como é que os nacionalistas criticam isso? Eles vão dizer, a riqueza não vai ficar no Brasil. Qual é o problema de privatizar a Petrobras do ponto de vista de um nacionalista? Porque a riqueza gerada pela Petrobras, que é uma empresa rentável, que ganha muito dinheiro, não vai ficar no Brasil. O que os liberais dizem para defender a privatização? Eles dizem assim, não, melhor é privatizar, porque vem um país com mais tecnologia e vai explorar mais o petróleo, e vai gerar mais riqueza, vai gerar mais dinheiro. Então tem uma disputa, vende ou não vende, uma empresa do governo, que é uma disputa ideológica. Vocês vão ter que ver de que lado vocês vão estar, ideologicamente falando. Tem prós e contras, ok? Tem tanto de um lado quanto do outro. A Petrobras é um bom exemplo, ela ainda é uma empresa do governo, mas o governo fala já em vender a Petrobras. Já vendeu boa parte das ações, de vender o restante e o Estado sair. O Estado não intervir nisso. O Vargas achava o contrário, o Vargas queria nacionalizar essas coisas para que as riquezas ficassem aqui, para que gerasse emprego para os trabalhadores e que as riquezas voltassem para o Brasil, de certa forma, Assim, vou pegar a siderúrgica, vou pegar a Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Enquanto ela era do Brasil, a riqueza gerada pela extração do aço, acho que era o aço, a riqueza ficava no Brasil. Isso voltava para o Brasil, de certa forma, porque o dinheiro era do governo, o governo usava esse dinheiro para investir em segurança, em estrada, em hospital, em escola, ou deveria, pelo menos, teoricamente falando. Quando ela foi vendida, a Vale foi vendida, que é uma das maiores empresas do mundo, porque foi uma empresa canadense, eu acho, que comprou, e junto com a dela virou a maior do mundo, a riqueza passou a não ficar no Brasil. Fica o imposto, que é obrigado a pagar, mas o lucro da Vale já não fica mais no Brasil. O lucro é mandado para fora. Então, é uma questão ideológica. E isso foi garantido na Constituição. Está claro para todo mundo o que é essa nacionalização de recursos naturais e qual é a ideia do Vargas? Estão acompanhando? Sim, ficou claro. Sim. Claro? Tá.
Além disso, ó, uma promessa do Vargas foi o voto secreto. Não entendeu a ideia dele? Assim, a ideia dele é que o dinheiro fique no Brasil. Tá? Por exemplo, a Petrobras não é dessa época, é depois, ele criou depois. Mas a siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai extrair o ferro do Brasil, que é um minério. Tá? Quem é que vai extrair o ferro? Tem bastante ferro no Brasil. As indústrias internacionais, norte-americana e Inglaterra, queriam vir explorar. Se essas indústrias viessem explorar o ferro do Brasil, o lucro da exploração iria para a Inglaterra. O Vargas quer impedir que isso aconteça. Ele quer garantir que o lucro fique no Brasil. Então, o que ele faz? Ao invés de deixar uma empresa de fora vir, o governo, o presidente, cria uma empresa, que é uma empresa do governo, que vai fazer isso, que vai explorar o ferro. Ou o aço, ou o carvão, são empresas do governo. E os funcionários dessas empresas são funcionários do governo, são funcionários públicos. Né, que precisam passar por uma prova e entrar para ser um funcionário público. O lucro da extração do ferro ficaria para o governo, não vai para a Inglaterra, seria do governo. Então, isso faz com que o dinheiro fique no Brasil. Né? Essa é uma ideia, até certo ponto, comunista. Né? Porque os comunistas diziam isso, vamos nacionalizar tudo. Mas o Vargas não é um comunista, porque o Vargas não é contra a indústria do calçado, a indústria do tecido, as outras coisas que não tem a ver com recurso natural. Tá? O que já tem a ver com transformação. A indústria tem a ver com a transformação. Né? Ela transforma um produto em algo, sei lá, um tecido numa roupa. O Vargas não é contra isso, contra essa indústria. Ele é contra a exploração dos recursos naturais, que tem muito, né? Um país do tamanho do Brasil tinha muito recurso natural para ser explorado. Aliás, tem muito, né? Vou pensar no pré-sal que está aí, que agora foi vendido. Né? O pré-sal já foi vendido. A Petrobras não foi, mas o pré-sal foi. Ou seja, a exploração do lucro, ou o lucro da exploração do pré-sal, vai para o país que comprou o lote. Porque o Brasil dividiu o pré-sal em vários lotes e vendeu, tem empresa francesa, holandesa, norte-americana, né? O lucro vai para eles. O dinheiro não vai ficar no Brasil. É por isso, Gabriel. Uma outra promessa do Vargas, olha lá, o Vargas prometeu o voto secreto nas eleições, que perdeu, e ele prometeu também leis trabalhistas. Lembra que eu falei na aula passada para vocês que nessa época os trabalhadores ainda apanhavam, né? Os operários das fábricas não tinham leis nenhuma que protegiam eles. Inclusive, em 1917, teve uma grande greve, na mesma época da Revolução Russa, e o Vargas prometeu que faria leis trabalhistas, e ele vai fazer. Tá? Nessa Constituição de 34, ele vai criar uma justiça do trabalho, que não existia, para julgar casos de trabalho, de trabalhadores e patrões, né? Desacordo entre patrão e empregado. Então, vai criar um juiz do trabalho, e vai criar leis trabalhistas. É nessa época que passa a valer que a pessoa só pode trabalhar 8 horas diárias. Então, aquela coisa de trabalhar 14 horas não pode mais. Tem que ter 8 horas. Pode ter um intervalo, tá? De 1 ou 2 horas. Um descanso semanal remunerado. Todo mundo tem o direito de um descanso semanal remunerado. Geralmente é domingo, né? Que as pessoas não trabalham, mas recebem, mesmo assim. Conta na hora do pagamento. É um direito. Uma indenização em caso de demissão. Por exemplo, se a escola me demite, ela tem que me indenizar, ela tem que me pagar. Antes era 40%, tá? Do dinheiro que eu tinha guardado, que a escola guardou para mim numa conta, ela tem que me dar mais 40%. Hoje em dia isso já está menos, tá? Com a reforma trabalhista que fizeram uns 2 anos atrás, esses direitos estão se perdendo. Proibir o trabalho infantil nessa Constituição, e não pense que o Vargas é bonzinho, tá? Do tipo avôzinho, né? Porque ele já ensinou. Não é porque ele gosta de criança, nada disso.
É porque o trabalho infantil é mais barato. Então, os empresários contratavam criança porque era mais barato pagar para elas. Quando ele proíbe o trabalho infantil, ele obriga o empresário a pagar um adulto. E o valor é mais alto do salário. Então, foi uma estratégia. Não foi uma coisa de ser bonzinho, uma questão pedagógica. Nada disso. E ainda dá o direito a férias. Férias remunerada. É só aqui, na Constituição de 1934, olha como é recente, gente. Não tem nem 100 anos. É que os trabalhadores do Brasil passam a ter direito a um mês de férias e recebem por isso. Tá? Não é descontado. Pelo contrário, ganha até mais, um pouco a mais para ter as férias. Que é um direito que esses direitos estão sendo questionados hoje, com essas leis, com essas reformas trabalhistas. Os empresários querem tirar alguns desses direitos. Alguns eles já conseguiram, né? Esse negócio de 8 horas, sério, já pode trabalhar mais. O intervalo não precisa ser de 2 horas ou 1 hora, pode ser só de 20 minutos para almoçar. A Justiça do Trabalho também está terminando. O 40% da demissão já não é mais 40%, é 20%. Já tem uma série de reformas que estão tirando o direito dos trabalhadores. A gente não pode esquecer que a gente é governado, ainda mais agora, nesse momento, por um partido que representa os interesses liberais da burguesia. Então, é óbvio que a gente vai ver ações que diminuem direitos trabalhistas. Essa reforma trabalhista foi feita na época do Temer, que representa um partido de direita, o PMDB, centro-direita, e que vai tirar direito dos trabalhadores. Se fala já no fim das férias, de não ter férias remuneradas. É isso aí mesmo. A gente já viu essas reformas, a gente falou sobre elas. Então, essas leis trabalhistas foram feitas pelo Vargas nessa Constituição de 1934. Sim, sim. Não foi no governo Bolsonaro, foi no governo do Temer. Tanto a reforma previdenciária da aposentadoria, que aumenta o tempo de trabalho, quanto a reforma trabalhista. Mas o governo Bolsonaro é liberal e a tendência é diminuir ainda mais os direitos trabalhistas. Tá? Porque, como um liberal, ele defende os interesses de um grupo específico, que é a burguesia. Não à toa a pressão dele com relação à pandemia, a pressão de que volte ao trabalho, de que volte tudo ao normal, independente de... É uma questão ideológica. Tá? Do ponto de vista econômico liberal, para a economia funcionar, precisa que tenha consumo, precisa que as pessoas continuem indo para a rua, consumindo. Tem uma lógica ideológica, mas que é questionável do outro ponto de vista. Bom, feita essa Constituição, beleza, vai ter uma Constituição e prevê como que vai ser a eleição de um presidente. A Constituição tem que fazer isso. Só que o Vargas vai usar uma estratégia que o Deodoro já usou lá atrás. Quem lembra? O que ele vai fazer para continuar sendo presidente? O Deodoro da Fonseca já usou essa estratégia. Não, ele fez uma Constituição. Tem que ter eleição para presidente. Mas como é que ele vai fazer para garantir que ele seja eleito? Ele vai se aliar a outros políticos? Não. Eu não sei. O que o Deodoro da Fonseca fez? Lembra que o Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, também teve um governo provisório. E depois ele foi eleito. Mas de que forma que ele foi eleito? Tem que ser rápido, lembra? Para ser rápido. Por exemplo, se hoje o Bolsonaro e o Mourão saírem, o Brasil precisa de um presidente rápido. Isso, Arthur. Olha lá. Aqui, Luísa. O voto foi individual.
direto. O Congresso elegeu o Vargas. Então, para se manter no poder, nessa Constituição de 1934, o Vargas diz assim, quer ver? Está escrito na Constituição, que um presidente vai ser eleito pelo voto secreto, também por mulheres, de forma direta, só que o primeiro presidente vai ser eleito de forma indireta, que é o Congresso, que já está pronto, já está eleito, o Congresso elege quem vai ser. E o Congresso elegeu o Vargas. Então, aqui, em 1934, começa um governo constitucional. O primeiro governo é provisório, agora um governo constitucional, porque ele foi eleito, indiretamente, mas foi. E o que tem de importante nesse período do governo constitucional do Vargas? Tem a formação de dois grupos ideologicamente opostos, que vão para a rua defender as suas ideias. Um deles é uma chamada AIB, Ação Integralista Brasileira. A AIB são os fascistas do Brasil. É a extrema-direita, igual na Itália, na Alemanha, os nazistas. A AIB eram os fascistas brasileiros. O que eles defendiam? Defendiam um governo liberal do tempo no sentido de capitalista, autoritário, defendiam um governo autoritário, forte, que tomasse conta do Estado, assim, sem muita democracia. Defendiam que a raça brasileira era superior, uma superioridade da raça, branca, óbvio, considerada, ou então negro de alma branca, eles falavam. Inclusive, eles tinham um lema, tipo nazista, os nazistas tinham aquele Heil Führer, né, como Hitler aparecia. Os integralistas também faziam assim, uma saudação, que era Anauê. Anauê é uma palavra indígena, tupiniquim, que é bem nacionalista, um movimento integralista, fascista, vai pegar uma coisa bem brasileira. Mas eles defendem um governo bem autoritário. Eu vou fazer uma relação, não sei até que ponto vai chocar vocês aí, mas os integralistas podem ser relacionados com esse grupo pró-Bolsonaro, que é um grupo muito radical, que defende o fechamento do Congresso, o fechamento da Justiça, esse que andou indo para a rua, defender o Bolsonaro e o fechamento dessas instituições, entregando todo o poder para Bolsonaro. Os integralistas são muito parecidos com eles, assim. Eles queriam entregar, liderados pelo Plínio Salgado, isso mesmo, entregar todo o poder para o Vargas, sem oposição nenhuma. É um movimento antidemocrático, porque numa democracia tem que ter os três poderes. A gente já discutiu isso. Se tu elimina os poderes e coloca tudo para uma pessoa só, tu corre o risco de não ter uma democracia. Porque fica centralizado na figura de uma pessoa. Então, esse movimento integralista fascista daquela época pode ser relacionado com esse grupo que está na rua hoje defendendo o fim do Congresso e o fim do Supremo Tribunal Federal. Muito parecido, ideologicamente muito parecido. Olhem os discursos deles, desse grupo, como é um discurso muito parecido, de entrega, de adoração de um líder, de culto a um líder. Tem uma coisa muito parecida com os integralistas do Brasil, com os fascistas na Itália, com os nazistas na Alemanha, com os salazaristas na Espanha, com os franquistas em Portugal, que é tudo movimento fascista. De governos autoritários, sem democracia. Esse grupo é muito parecido. Então, durante o governo constitucional, a partir de 1934, a gente vai ter a AIB, a AIB se fortalecendo e defendendo Vargas, e a ANL, o Movimento Nacional Libertador. A ANL era de origem comunista, Aliança Nacional, acho que sim, Libertadora, que era um movimento comunista,
que era daí o oposto, que defendia reforma agrária, nacionalização de tudo, não só dos recursos naturais, estatização dos bancos, não pagamento da dívida externa. Eram os comunistas do Brasil. Então, os fascistas e os comunistas, que são dois grupos opostos, e o Vargas no meio, né? Brigando ali, o Vargas com bastante apoio dos integralistas, inclusive muito próximos a ele. Nesse período vai ser marcado por isso. Assim. Os integralistas, inclusive, fizeram um exército paramilitar, como os fascistas fizeram, os nazistas fizeram, né? Tinham um exército próprio, usavam uma farda. Em Santa Catarina, eles eram bem fortes, tá? Por conta dos alemães, italianos, em Santa Catarina. E isso vai acabar como? Essa disputa entre a ANL e a AIB. A AIB, em 1938, teria eleições. Né? E Vargas poderia sair. Tem eleição, vai vir um próximo presidente. A AIB, deixa eu ver se eu tenho tempo. Até que horas é essa aula? Tem 11h05, tem 5 minutos. A AIB vai fazer o seguinte. O Plínio Salgado, que o Arthur falou ali, que era o líder da AIB, dos integralistas, eles vão escrever um documento dizendo que vão tomar o poder do Brasil, planejando tomar o poder, derrubar o Vargas e tomar o poder. Só que eles vão assinar o documento como se fosse a ANL. Então é um documento falso, um documento forjado. Os integralistas fizeram um documento, assinaram a ANL e entregaram para o Vargas. Ó, Vargas, vão dar um golpe em ti, ó. O que o Vargas fez? Cancelou as eleições, não tem eleição, eu vou ficar no poder para evitar que os comunistas tomem o poder no Brasil. E daí começa em 1937, ele cancelou as eleições, começa o Estado Novo, que é o terceiro período do governo Vargas. Ó, a era Vargas, governo constitucional, governo provisório, governo constitucional e a era Vargas. A gente chega até hoje aqui no golpe de 1937. O Vargas deu um golpe nas eleições, ele usou esse plano chamado de plano Cohen. O plano Cohen era um plano dos comunistas de que iam tomar o poder, que nem era dos comunistas, né? Era falso, mas era só para evitar que os comunistas chegassem ao poder. Mas o Vargas vai usar esse plano Cohen para cancelar as eleições e se manter no poder até 1945, daí sem eleições. Novamente, ó, a Constituição que ele fez foi engavetada. Né? E a gente vai ter a formação de um governo mais ditatorial ainda a partir de 1937. Dúvidas? Professor, quem que forjou o documento? Os integralistas, o Plínio Salgado. Os fascistas forjaram o documento e assinaram como se fosse a Aliança Nacional, a ANL, os comunistas. E entregaram para o Vargas, ó, Vargas, os comunistas estão tentando te dar um golpe, ó. E aí, tá aqui o plano? A gente conseguiu o plano deles, ó. O que tu vai fazer? Vargas cancela as eleições e se mantém como presidente do Brasil, para evitar que os comunistas chegassem num plano forjado. É óbvio que os comunistas queriam chegar, né? Inclusive vão tentar, aqui, Bruno, ó, em 1935, os comunistas vão tentar dar um golpe antes, né, disso, e tomar o poder, chamado de intentona comunista. O movimento comunista, os trabalhadores, os comunistas do Brasil, vão tentar tomar o poder e derrubar o Vargas. Não deu certo. Daí, em 1937, o Plínio Salgado vai dizer, ó, eles vão tentar de novo, tá aqui o plano. O Vargas cancela eleições e não tem brincadeira. E daí começa um Estado... Como é que ele cancela a eleição do nada? Assim? Ele cancela as eleições fechando o Congresso, ele vai usar, tem do lado dele as forças militares, tá? Ó, os militares, lembra que os militares apoiaram Vargas. Tá? Ele fecha o Congresso, manda os senadores tudo embora, e ele passa a governar o Brasil sem Constituição. Ô, André, aquela Oi. parte que tu falou que é mais difícil de entender, ali embaixo, ali na nacionalidade. Sim. Pode explicar, O nacionalismo. pode explicar de novo, por favor? Ó, o nacionalismo é a Luana, né? Isso. O
nacionalizar as coisas é dizer que o governo vai explorar os minérios, a água, o que tiver. Uma empresa do governo, para evitar que uma empresa norte-americana venha construir uma hidrelétrica no Brasil e vender a energia para o povo, para evitar que isso acontecesse, quem vai criar uma hidrelétrica é o governo, e o governo vai vender a energia para o povo. E o dinheiro vai ficar no Brasil. Nacionalizar, o governo é dono da exploração daquele recurso. Entendeu? André, Oi. aproveitando aí que a Luana perguntou da nacionalização, tu falou que a burguesia também queria explorar os minérios, só que era meio que bloqueada pelo governo, né? Isso. Nessa, A parte da burguesia brasileira que tem grana para investir nessa hora chegou a ter alguma encrenca da burguesia com Vargas? Ainda não, Vitor. Na verdade, a burguesia vai apoiar. A burguesia vai ver com desconfiança o Vargas por causa das leis trabalhistas. Ela não vai gostar muito dessa história. Tá? Mas tem uma coisa no Vargas que é melhor do que... assim, mas vale perder alguma grana com as leis trabalhistas do que o comunismo. O Vargas é anticomunista. Sim. A intentona comunista não deu certo, o plano Cohen, o Vargas impede a chegada dos comunistas ao poder. Então, a burguesia, por enquanto, ela apoia o Vargas, porque, bom, é melhor perder alguma coisa com direitos trabalhistas do que perder tudo com o comunismo. Sim. Então, a burguesia ainda apoiava. Lá em 45, a gente vai ver que Vargas perde o apoio da burguesia. Então, nem chegou a dar alguma confusão, assim, dentro do governo. Não. A burguesia apoiava o Vargas. Não gostava muito das leis trabalhistas, mas cedeu. Sim. Cedeu para poder ter o Vargas governando o Brasil. E evitar o comunismo, né? O comunismo era a sombra. Grande sombra do mundo era o comunismo. É a grande sombra do mundo. Tá bom. Certo? André, Oi. no governo de Vargas, como ele tinha o apoio dos militares, então não tinha muito conflito, certo? Sim. E daí, se alguma coisa acontecesse, tipo assim, tipo uma revolta, que será que poderia acontecer se aconteceu alguma coisa assim? Aconteceu. Aconteceu a Revolução Constitucionalista, aconteceu a Sim. intentona comunista, todas elas foram abafadas pelas forças militares. Não aconteceu uma revolta de militares, porque os militares Isso que eu queria apoiavam. saber. Isso Se eu queria saber. aconteceu, eles derrubavam Vargas. Lembra que o golpe foi dado pelos militares. Os militares mineiros de Minas Gerais tomaram o poder e entregaram para Vargas. Então, se os militares não concordassem com isso, eles podiam tomar o poder do Vargas. Mas, por enquanto, Isso eu queria saber. Vargas está governando de acordo com o interesse deles também. Beleza. Beleza? Bom, a gente volta a falar sobre isso e o Estado Novo na próxima aula, que é na sexta-feira. Certo? Bom ver, ouvir alguns alunos. Se tiverem alguma dúvida, tragam para a próxima aula. Eu vou passar a tarefa no grupo